Vamos agora definir o trabalho realizado por uma força que não é constante. É uma força que varia. De ponto para ponto, ela tem um módulo, uma direção e um sentido diferentes. E é claro que agora é muito importante saber como um corpo que começou num ponto A, cujo vetor posição é RA, percorreu um caminho até, e é por isso que eu indico aqui com essa flecha, ele vai do ponto A, por esse caminho aqui, por esse caminho. Ele vai de A até B, pelo caminho que poderíamos indicar até por gama, o caminho gama, porque agora é importante saber por onde o corpo passou ao ir de A para B. No caso de uma força constante, a gente pode demonstrar, e vamos fazer isso, não depende muito do caminho, aliás, não depende nada do caminho, mas usualmente depende. Então, veja, o corpo foi de um ponto A até um ponto B ao longo de um caminho gama. Esse é um dado. Eu sei qual é o caminho. Eu sei qual é o ponto A, eu sei qual é o ponto B. Agora, a gente vai definir o trabalho realizado por uma força não constante. Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer? Essa é a técnica, esse é o método, né? A gente divide esse caminho em vários segmentos. Vamos considerar o caso de N segmentos. N. O primeiro segmento seria, digamos, deste ponto até este outro ponto aqui. O segundo segmento seria do ponto 1 até o ponto 2. Do ponto 2 até um ponto 3. Então eu poderia marcar aqui, né, vários pontos, né? Tenho vários. Este aqui é, por exemplo, o ponto I. É um valor arbitrário. 10, por exemplo, 15, I. Esse seguinte é I mais 1. Se esse é 15, esse aqui é 16. Esse outro, eu faço uma divisão da curva em vários segmentos. E digamos que o número seja N. Esse N, de preferência, deve ser um número muito grande de segmentos. Então, eu tenho vários segmentos. Em princípio, poderiam ser de tamanhos diferentes, né? A gente pode começar dividindo em pedaços iguais, mas isso não é muito relevante, não. De qualquer maneira, eu divido a curva em N segmentos de curva. Cada segmento começa por um vetor posição. Por exemplo, este agora que é o primeiro daqui até ali, eu vou indicar, então, esse RA como sendo igual a R0, é o inicial, né? R0. Este aqui é R1, este aqui já é o R2. R3, R4, este aqui é o RI. Este aqui é o vetor de posição no final desse segmento, RI mais 1. O fato é que eu tenho N segmentos. Eu divido a curva em N segmentos. Isso é absolutamente essencial. Cada segmento tem um vetor deslocamento a ele associado. Por exemplo, o vetor de deslocamento no iésimo segmento é este aqui, delta R, índice I. Este aqui é o vetor deslocamento ao longo do iésimo segmento. Veja que eu comecei do 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, assim por diante. Do I para o I mais 1, eu tenho um vetor de deslocamento a ele associado, que é o vetor de deslocamento ΔRI. Muito bem, espero que tenhamos entendido essa questão dos vetores de deslocamento. Por exemplo, o vetor de deslocamento nesse segmento
é este aqui, o vetor de deslocamento nesse segmento é este aqui, o vetor de deslocamento nesse segmento é este aqui, e finalmente o vetor de deslocamento no último segmento é este aqui. Eu tenho vários vetores de deslocamento porque eu dividi a curva em vários segmentos, N segmentos. Em cada segmento eu tenho um vetor de deslocamento associado a este segmento. É um vetor que tem origem no início do segmento e a extremidade no ponto que termina aquele segmento. Ora, ao longo de cada segmento, como a força não é uma força constante, a força assume valores diferentes. Por exemplo, no primeiro segmento, a força pode ser representada por esse vetor posição. No segundo segmento, a força já variou, né? Essa força é diferente já no segundo segmento. No terceiro, ela pode ser diferente das anteriores, né? Neste segmento, por exemplo, a força pode ter essa orientação, esse módulo, né? Aqui nós podemos dizer que nesse segmento vamos adotar notação. A força é a força indicada pelo vetor Fi. Fi. Mas espera aí. O que a gente vai fazer em seguida é considerar essa força como sendo constante ao longo do iésimo segmento. E a gente vai ver que, de fato, isso pode ser feito, desde que eu considere esses segmentos cada vez menores. É uma questão de tomar depois o limite onde o número de segmentos tende a infinito. Mas o fato é que em cada segmento a força tem uma orientação diferente. A força tem uma orientação, um módulo diferente, um sentido diferente e assim por diante. Temos essa situação, forças variando com uma posição, com a posição. Então, isso é uma questão muito importante que se entenda. A força, em cada segmento, tem um valor diferente e nós estamos considerando segmentos tão pequenos que, ao longo de cada segmento, a força possa ser considerada como sendo constante. Agora, eu posso fazer o seguinte, para cada segmento, né? Por exemplo, iésimo, a gente usa muito essa notação, né? O iésimo segmento, né? Ou o segmento I, se quiserem, como sendo, ou vamos fazer uso de uma aproximação da força. Mediante essa aproximação, nós vamos considerar a força ao longo do iésimo segmento como se fora constante. Na realidade, ela não é. Mas, cuidado, eu vou no final tomar o número de segmentos como sendo muito próximo de infinito. No caso em que o número de segmentos é infinito, aquele comprimentozinho da curva, aquele vetor de deslocamento, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que praticamente eu posso desprezar a variação da força ao longo daquele segmento. Então, nós vamos escrever que o trabalho realizado pela força, e poderíamos aqui, sim, agora nos referirmos, né, ao iésimo, né, veja, ao iésimo segmento, né? É claro que eu estou sempre pensando numa curva gama, né? Essa curva ali é a curva gama. No iésimo segmento da curva gama, eu vou definir o trabalho realizado pela força F, mas essa força F no iésimo segmento é F índice I, escalar delta R índice I. Observe-se uma coisa curiosa. Eu estou aqui no iésimo segmento, eu estou usando uma definição de trabalho para uma força constante.
lembrando, de novo, mas ela não é constante. Mas se eu tomar ΔRi tendendo a zero, ela é uma aproximação muito boa, fantástica. Esse é que é o ponto. Se o ΔRi for muito grande, isso não vale. Mas se for pequeno, vale. Esse é o ponto. Então, eu defino o trabalho ao longo do iésimo segmento como sendo igual ao produto escalar da força neste segmento que eu tomei a força como sendo constante nele. Sim, tomei a força constante nesse segmento. E eu sei que isso é válido quando isso aqui é muito pequeno. Mas isso eu vou fazer no final. O fato é que essa é uma boa aproximação, desde que o deslocamento não seja muito grande e vai ser um resultado exato no caso em que esse deslocamento tende a zero. Nós vamos definir o trabalho realizado pela força F para ir de um ponto A até um ponto B, mas para lembrar que nós estamos considerando N segmentos, né? É o trabalho realizado de ir de A até B para N segmentos da curva. Ora, como é que eu defino esse trabalho? Eu defino esse trabalho como sendo a soma de I indo de 1 até N, eu tenho N segmentos, de tal gama índice I. Ou seja, é uma soma sobre cada uma dessas contribuições, porque eu dividi a curva em N pedaços, defini o trabalho para um pedaço, agora o trabalho de ir de A até B é igual à soma dos trabalhos sobre esses segmentos, sobre cada um deles, né? Portanto, isto aqui, de acordo com a nossa definição, é igual à soma de I indo de 1 até N de F índice I escalar delta R I. Ora, uma outra maneira de escrever isso, que é totalmente equivalente, é a seguinte. Eu posso lembrar a definição de produto escalar, né, e definir esse trabalho para o deslocamento do corpo entre os pontos A e B, agora o índice N aqui, como sendo igual a uma soma dos módulos da força em cada segmento, vezes o módulo do vetor deslocamento em cada segmento, vezes o cosseno de θ índice I variando de 1 até N. Ou seja, lembrando que esse ângulo, né, θ índice I, por exemplo, para o iésimo segmento, é esse ângulo aqui, né? Esse é o ângulo θi no iésimo segmento. Para um outro segmento, esse é o ângulo θ. Para um outro segmento, esse é o ângulo θ. E assim por diante. Para esse segmento, esse é o ângulo θ. O fato é que se trata aqui de dividir em N pedacinhos, em cada pedacinho adotar um valor para a força, naquele pedaço, multiplicar pelo módulo do vetor deslocamento vezes o cosseno do ângulo e efetuar uma soma. Essa é uma maneira bastante operacional, na realidade, né? Mas cuidado, porque aqui eu fiz uma aproximação que só vale quando o número de segmentos tende a infinito. E essa aproximação é aquela que eu adoto a força como sendo constante ao longo de um segmento. Esse é o que é o problema. E isso, para ser válido, requer que eu tome um número infinito de segmentos, ou quase infinito, ou um número tal que eu considere o limite quando o n tende a infinito. E aqui está, portanto, o pulo do gato. Aqui está, portanto, a dificuldade agora operacional, em princípio, né? Por quê? Para eu definir o trabalho
de uma forma absolutamente precisa. Agora eu estou falando do ponto de vista estritamente matemático, né? Para eu definir o trabalho de uma força não constante, a rigor, o que eu devo fazer é tomar o limite em que n tende a infinito. Então, a definição absolutamente precisa de trabalho é trabalho. Agora, eu tenho que dividir esse segmento num número muito grande. Nós dizemos que o trabalho tem que ser considerado como sendo o limite, no qual o número de partições tende a infinito. Ora, isso aqui é essencial para que eu possa considerar a força como sendo aproximadamente constante naquele segmento. E nesse limite, não há nenhum problema com essa aproximação. Ou seja, desde que eu tome o número de segmentos tendendo ao infinito, eu tenho aqui uma expressão válida do ponto de vista matemático, e isso passa a ser a nossa definição de trabalho. Ou seja, o trabalho realizado por uma força não constante. Quando eu vou de um ponto A até um ponto B, é definido, né, como sendo o limite no qual n tende a infinito de tal A até B, índice n. É isto. Ou seja, eu considero o limite no qual o número de partições tende a infinito, o que é a mesma coisa que dizer que nesse limite, delta R, índice I, em qualquer um dos segmentos, tende a zero. É isso que é importante, né, o entendimento. Ora, isso aqui nós estamos falando em algo muito parecido com uma soma de Riemann. Agora, a ideia passa a ser um pouco diferente. Eu pego aquela mesma curva, eu tenho aqui os pontos B e A para a mesma curva, e agora, em cada ponto, ao longo da curva, eu vou introduzir um elemento infinitesimal de comprimento da curva, que poderíamos chamar de dl, e agora podemos introduzir um vetor de deslocamento, dl, que é igual a dl vezes a tangente, ou vetor tangente de módulo 1, o versor, portanto, né? E esse versor, se eu vou de A até B, ele tem este sentido, e ele tem a direção da tangente à curva por este ponto, e agora, tendo definido esse vetor de deslocamento infinitesimal, nós podemos agora definir o trabalho realizado pela força F quando o corpo se desloca de um ponto A até um ponto B, como sendo a integral. É integral no sentido de soma. É integral no sentido de soma quando o n tende a infinito. E quando o delta RI passa a ser dl, um elemento de comprimento infinitesimal da curva. Portanto, agora eu escrevo o trabalho para ir de um ponto A até um ponto B, como sendo a integral da força. Agora eu estou falando de integral de F escalar dl, e agora eu tenho uma definição bastante precisa de trabalho de uma força
não constante. Como é que eu efetuo este cálculo? Eu tomo o produto escalar da força por esse vetor de deslocamento infinitesimal e vou somar, ou seja, eu vou efetuar uma integral sobre dl, o elemento de comprimento da curva. Lembrando sempre que eu devo somar sobre dl, lembrando que o ângulo entre a força e a direção tangente é diferente em cada ponto. O fato é que a definição formal, né, de trabalho envolve uma integral desse tipo e que recebe o nome de integral de caminho, porque aqui, no caso, esta integral vai depender do caminho que você escolheu para ir de um ponto A até um ponto B. Essa dependência com o caminho, por outro lado, está implícita no dl, de alguma forma. O fato é que, a rigor, né, o trabalho realizado por uma força não constante, quando eu vou de um ponto A até um ponto B, é igual a uma integral, conhecida como integral de caminho, da força. É claro que essa integral de caminho ela é dada pelo produto escalar da força, pelo elemento de comprimento, ou ainda pelo vetor de deslocamento, né, ao longo da curva. E esse vetor de deslocamento contém informações sobre a curva. Então está implícita aqui a curva que nós estamos utilizando para fazer o corpo chegar de um ponto A até um ponto B. No caso em que o caminho é fechado, então nós usualmente representamos o trabalho para o corpo ir de um ponto A até o mesmo ponto A, né? Claro, porque se o caminho é fechado, ele começa em A e termina em A. Ele começa em A e termina em A. Então, o caminho aqui é fechado agora. E essa integral aqui se representa de um outro jeito. A gente coloca um símbolo aqui para lembrar que o caminho é fechado. É claro que agora eu não coloco aqui A e B, o caminho é fechado. F, né, escalar dl. O que é importante é que a gente recorra a alguns exercícios, né, relativamente simples para a gente entender como é que a gente efetua essa integral de caminho em casos relativamente simples. E alguns exercícios poderão nos ajudar a entender como a gente pode operar com esse conceito de integral de caminho.